se vale el empate. Esto es hasta darle a que mate, hasta que uno de los dos se mate. Si quieres yo bajo y de una me pongo para el trabajo. Suelta el estrés, baby, yo te relajo. No se pone bella, me dice que ya sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas. Se me acelera, hasta abajo se va, y como ella lo hace, no lo hace cualquiera. En tu cuerpo puedo ver la definición, se ve que lo trabaja es motivación. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o Conecta Arte, conectando você com a arte da nossa região na Conecta Mais Web TV. E quando a gente fala de dança, não há como não lembrar, não fazer referência àquela que todo mundo certamente já viu se apresentar. A gente fala dela, Carla Casanova, uma das grandes bailarinas da cidade de Nova Prata. Muito bem-vinda, Carla. Obrigada, Júlia. Obrigada pelo convite. Lisonjeada. Carla, quando a gente fala de dança, é uma palavra tão plural, tão grande, que tem uma capacidade de representar particularidades, né? O que é a dança para ti? Em que momento o bichinho da dança picou assim em você? Bom, o bichinho da dança me picou quando eu era muito criança ainda, né? Eu tinha 7 anos quando eu comecei a dançar. E eu acho que eu ainda não tinha noção de tudo que a dança poderia representar na minha vida e poderia me trazer, né? Eu comecei dançando num CTG e lá eu criei vínculos muito grandes com amigos, né? Num determinado momento, esses amigos decidiram formar um outro grupo, fora do Centro de Tradições Gaúchas, né? Que veio se tornar o Bailado Gaúcho. Desde ali, eu estive com eles. E mesmo nessa trajetória, eu pude ter outras vivências na dança, né? E aquilo foi fazendo parte de mim, de tal forma que quando eu fui escolher o meu curso de especialização, a minha formação profissional, eu escolhi o que se aproximasse mais da dança, né? Que foi o curso de Educação Física, porque na época que eu prestei vestibular não tinha, né, a formação superior em dança. Então eu procurei o curso de Educação Física porque eu achava que se aproximava muito mais dessa área, né? Aí lá eu também tive as minhas vivências na dança, tive contato com profissionais incríveis, né, que eu carrego assim comigo até hoje, assim, os mestres, pessoas que depois eu fui encontrar nos livros, né, e que graças a Deus tive contato na universidade. Tive um pedaço da minha vida assim que enveredou para a educação física, assim, e nesse momento eu tive dúvida. Ah, é? Nesse momento eu tive dúvida. Eu falei, não, eu vou viver da educação física, né? Eu sou uma profissional da saúde e eu acho que a dança então vai ser um hobby. Beleza, eu estava decidida, né? Para nossa sorte, ela mudou de ideia. Conta aí. Foco na educação física. Porém, eu não parei de dançar. Eu continuava dançando no Bailado Gaúcho, veio inclusive a proposta de formar o bailadinho, né? Aí o Marcelo me chamou, disse, negra, ele me chama assim, que tal tu conduzir, né, o bailadinho? A minha primeira resposta foi não tenho como. Conversando e tal, papapá, eu receberia instruções tanto dele quanto da Lúcia Brunelli e tal, e a gente vai se alimentando daquilo que a gente já pratica há muito tempo, né? Assumi o bailadinho. Concomitante com a educação física. Sim. Aí eu corria não, a dança não, a educação física, foco, eu sou professora de educação física, eu trabalho com educação física, mas virava e mexia, eu caía na dança. A dança batendo na porta, você dizendo, não tá em casa, não vim hoje. Não, isso, e eu tentando, olha que coisa louca, né, eu tentando fugir. Na universidade também, aí eu fiz a cadeira de dança, né, e a Sigrid Nora, que é uma profissional da dança reconhecidíssima, assim, me chamou para fazer um trabalho com um bailarino contemporâneo de Caxias, que foi primeiro bailarino do Balé da Colômbia, que é o Ney Moraes e tal. E fiz um trabalho com ele, primeiro para a universidade, para a cadeira da dança, depois fora disso, né? E lá estava eu de novo. Aí eu tive a minha vivência com dança contemporânea. Coisa que eu nunca tinha vivido. Porque até então era a dança voltada ao folclore. Isso, mais a dança folclore. E aí você foi picada mais uma vez por outro estilo. Do tipo, mais um aviso pra me dizer assim, ó, não tem como, sabe? Não adianta, não adianta. Não tem como.
Aí fiz esse trabalho e esse trabalho gerou em mim uma coisa muito interessante. Porque antes o meu corpo, eu entendia que o meu corpo estava só para o folclore, para a dança folclórica, né? Claro que o trabalho do bailado gaúcho é um trabalho tão bem desenvolvido que a professora Lúcia Brunelli, quando veio para o bailado, para trazer essa parte mais técnica, ela fazia um trabalho com a gente corporal muito intenso. Então isso já nos possibilitou uma abertura maior, né? Porque fomos criados, entre aspas, em CTGs, né? Então a gente Com uma tinha... marcação específica. Exatamente. Um corpo preparado para isso. E a Lúcia trouxe outra preparação corporal que nos permitiu outras vivências, né? Sim. E a dança contemporânea é uma coisa que desconstrói o teu corpo. Ela destrói tudo isso. Desconstrói para te conhecer o teu corpo de novo e saber as possibilidades dele, né? Nesse momento, eu me senti mais capaz. Eu falei, caraca, olha, eu consigo. E eu fui dançar com uma menina que foi bailarina da Companhia Municipal de Caxias do Sul. Óbvio que eu ensaiava em casa como uma doente, né? Como uma doente. Sim. E nesse embalo todo, dessa apresentação com a dança contemporânea e tal, na cadeira de dança, o Ney foi fazer um trabalho junto com o Giovanni Monteiro, que é um bailarino de dança de salão de Caxias do Sul, né, que estava fazendo um espetáculo chamado Tango Síntese. E tinha um tango contemporâneo nesse espetáculo dançado entre duas meninas, duas mulheres, né? E me chamou para fazer esse trabalho. Aí eu conheci o Giovanni Monteiro, que é esse profissional da dança de salão, que tem uma escola de dança de salão fantástica em Caxias. Eu sou fã dele como tutor e como amigo, né? Porque ele tem uma história muito interessante. Ele é nordestino, né? Ele é de Recife. E ele aprendeu a dançar nos fundos da casa dele. Que diz que o encontro da família era a dança, né? Eles dançavam forró, muito mais, né? Forró, as quadrilhas, né? O baião. Então, ele viu a avó dele dançar, os pais dele dançar, os tios dele. Estava na essência dele. Estava na essência. E a Companhia Municipal de Caxias do Sul foi se apresentar em Recife. Certo. E ele foi assistir e ele chegou na cara dura e disse, eu quero dançar também. Resumindo assim, né? E ele veio para Caxias. Sim. Se aventurou, veio para Caxias, foi dançar na companhia, também de dança de Caxias do Sul, mas tinha aquela coisa da dança de salão com ele. Aí depois ele foi estudar com o Jaime Arocha e tal, hoje ele tem a própria escola de dança de salão, né? E aí eu conheci o Giovanni e comecei a beber desta fonte também. Mais um ponto de paixão. Que é a dança de salão, né? Então eu fui navegando assim por vertentes da dança, né? Que foram me mostrando, sim, Carla, eu acho que é aqui que tu tem que ficar porque o teu corpo está para a dança, muito mais do que tu gostaria, sim. Ele está para a dança. E tu acha, Carla, que essa resistência em relação à dança, né? Eu sou uma profissional da educação física, ela veio por quê? Talvez pela vontade de atender as expectativas da família, da sociedade, por sentir insegurança na arte. Por que tu acha que a dança precisou tanto bater na tua porta, assim? Por insegurança na arte, infelizmente. A minha família nunca colocou empecilhos, ao contrário, sempre me incentivaram demais, assim, meus pais sempre estiveram muito próximos, né, na minha vida, principalmente ali no bailado gaúcho. A minha mãe segue até hoje, né, e eu não danço mais. Então, eles sempre estiveram muito presentes, sempre me apoiaram muito, sempre se orgulharam muito da minha trajetória. Mas eu tinha muito essa insegurança em relação ao meu futuro, né, em trabalhar com arte e em cidade pequena, né? O que eu vou conseguir com isso? Parecia que a educação física me dava um leque muito maior, né, para eu conseguir ter um futuro, né? Muito mais foi insegurança. E aí a dança veio dizer ao contrário, né? Veio te dando provas e veio te conquistando para isso. Olha, né? Que coisa louca, né? Eu já era uma profissional que eu estava trabalhando numa escola, sendo contratada, eu tinha um contrato, né? E basicamente eu estava estabelecida, né? Sim. Só que aquele conforto me incomodava. Me incomodava o fato de eu não ter perspectivas de crescimento ali dentro, sabe?
Você conseguia perceber as paredes? Conseguia. Você não enxergava os horizontes? Não, isso. Todo dia eu ia acordar no mesmo horário, ia lá. Por mais que eu preparasse uma aula maravilhosa, ou se eu fosse uma profissional mais ou menos, ou uma profissional medíocre, o meu salário era o mesmo, né? E eu não via perspectivas de crescimento, de fazer coisas a mais ali. E daí eu tive um momento que eu entrei em depressão, que foi um momento bem difícil para mim, assim, enfim, dar a volta, né, é uma coisa bem complexa. Mas deu-se a volta, né? E eu decidi então que eu ia largar a escola, que também batia nas minhas costas aquela coisa, mas tu tem um salário fixo, a segurança, né? Certo. De ter um salário, de ter, enfim, férias, 13º, aquela coisa que é uma preocupação de todo mundo, né? E eu ia largar o certo pelo duvidoso. Então eu vou abrir o meu espaço, eu vou abrir a minha escola, né? E tô aqui. Antes eu tinha tanto medo, né, da arte, da dança, de viver da arte, e foi ela que, na verdade, me tirou de um ciclo vicioso, de algo que estava me incomodando pela rotina e por estar estagnada, né? Me parece que nós somos programados desde a infância para uma coisa que eu chamo de ditadura do sucesso. Sim. Né? Você parece que já nasce com a obrigação de ser um sucesso, de ser uma referência, especialmente no que tange ao monetário, assim, de você dar conta do recado e orgulhar a família, ter uma casa com piscina, né? No sentido figurativo. Sim, sim. Mas isso pode ser uma grande barreira nas nossas vidas se não soubermos destruí-las, não acha? Sim. Teve uma época, Júlia, que eu ouvi muito de amigas minhas assim, ó, o que tu tá fazendo aqui? Tu é uma baita bailarina, tu tem que sair daqui, tu tem que ir para um lugar maior, tu tem que fazer carreira, né? Eu ouvi muito isso, muito. E houve um momento assim que eu tive uma certa frustração, sabe? Tipo, poxa, eu sou tão boa assim, mas eu tô aqui e sou só uma professora de dança, né? Graças a Deus, né? Eu também tenho grandes amigas, profissionais maravilhosas, que moram em cidades pequenas e exercem trabalhos interessantes. Tu não precisa ser a primeira bailarina do teatro para mostrar que tu é uma grande profissional da dança. E para estar realizada. Eu escolhi um outro viés. Eu escolhi levar a dança para as pessoas de outra forma, né? Eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito, que quando eu era professora de educação física, eu levei a dança para dentro da escola. Fiz o meu trabalho de conclusão de curso, comprovando a importância da dança no trabalho de educação física, dos corpos na educação física. Levei para dentro do currículo escolar, tem até hoje. Hoje eu não estou mais na escola e os professores que deram continuidade, que entraram depois de mim, deram continuidade a esse currículo. Eu fico muito feliz, sabe? E a educação física, ela vem nos mostrar, é claro que hoje já temos cursos mais específicos, mais pontuais, mas ela vem mostrar que na dança você precisa do estudo do corpo, você precisa do entendimento do funcionamento, né? Porque existe uma ilusão no pensamento coletivo de que a arte, de maneira geral, não precisa de estudo, né? Que para você dançar, basta você decorar uma sequência de passos, não é? E aí, quando você começa a aprofundar, você percebe que você poderia viver 1000 anos estudando a arte e você não a conheceria inteira, né? Então, no teu dia a dia, assim, tu percebe essa falta de noção do quão intenso e demorado é conhecer-se dentro dessa carne, desse corpo que nos abriga? Todos os dias, Júlia. E acaba sendo também uma luta minha em relação às mães que me procuram para colocar as crianças na aula de dança, né? A maioria diz assim, ela é muito ativa, ela fica dançando em casa, ela gosta de música agitada, então eu quero colocar ela na dança para ela dançar, para ela se soltar, para ela gastar energia. Porém, no processo da aula, tem um momento concentração, entendeu? Porque senão eu viraria uma animadora de auditório, né? Justo. Eu coloco a música e eu deixo as crianças, né? Fico só na frente, me espiruliteando e as crianças dele gastar energia. Não é esse o foco somente. Elas precisam ter um momento livre, da expressão livre, em que elas colocam a maneira delas serem para fora, porém
existe um momento de concentração, que a gente tem que entender o que está acontecendo, por que aquilo que está acontecendo, vamos tentar entender, vamos tentar buscar, e para isso precisa se concentrar, né? Então isso é uma luta diária. Eu não conheço meu corpo por completo, então quando eu trabalho com as crianças, eu também experimento coisas novas, eu também bebo das coisas que elas trazem para mim, né? Muitas das coreografias, todas as coreografias que são montadas aqui, têm criação deles. Eles são protagonistas. Fazem parte criativo. da produção total. Então, porque metade da aula tem a chamada dança livre, que é o momento que as crianças dançam da maneira como querem, né? Às vezes eu lanço um elemento para eles trabalharem juntos. Defende a dança, tu já deu essa resposta praticamente, mas tu defende a dança como um instrumento de transformação, de autoconhecimento? Todo dia, com certeza. Com certeza. Partindo dessas coisas pequenas, que são importantes também, né, Júlia? Então, a partir do momento que eu tiro uma pessoa da depressão, eu tive aluna que chegou para mim e disse, depois que eu comecei a dançar, eu parei de tomar remédio para depressão. Eu não me olhava no espelho, Carla, e hoje eu venho para aula, tem esse espelho gigante na minha frente, e ela disse, eu me adoro ver dançar. Para mim, isso já é um momento de transformação.